Aqui a gente está vendo que o mercado já está com um viés baixista, né? A gente tem os topos e os fundos muito mais baixos do que qualquer outra coisa. Tem os fundos, os topos muito mais baixos. Então a gente percebe que o mercado realmente está descendo. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Quando o mercado abre, a gente vai estar sempre procurando por oportunidades a favor desse mesmo movimento. Então a gente percebe que no dia anterior fechamos aqui embaixo. E hoje a gente abre em gap de alta exatamente nesse topo e rompe o topo. O próximo topo, então, obviamente, que vai ser aqui em cima, né? Então, ali vai ser o próximo topo que a gente vai estar de olho nesse mercado. O mercado chega lá. Outra coisa importante também que a gente precisa ficar focado aqui é nesse gap. O mercado anterior fechou aqui embaixo, o gap abriu lá em cima. Então, a gente tem a metade do gap, que é o famoso pullback de gap. Então, a partir disso, vamos apenas analisar. O fechamento do gap vai estar lá embaixo. Temos nossos principais níveis de preço aqui no mercado. Estamos exatamente no nosso nível de topo. O mercado já estava descendo antes, então a gente está exatamente na nossa resistência. Vamos ver o que a ponta compradora vai fazer agora. Porque eles que têm que estar demonstrando a força para poder romper isso daqui. Se eles não mostrarem força, é porque realmente isso aqui está servindo como uma resistência e a gente vende. Exatamente o que aconteceu agora. Só que a gente está voltando no nosso pullback de gap. Está voltando exatamente no nosso nível de pullback. Retornando agora. Olha a ponta compradora mostrando dois candles atacados pelos vendedores. Tentaram mais uma vez fracos. Perceba que a ponta compradora não está mostrando muita força de alta nesse mercado. Porém aqui nesse nível de suporte, que é o pullback de gap, estamos mostrando um pouquinho mais de consistência. 4 candles seguidos agora. 4 candles, 5 candles seguidos, verdes, uma consistência de alta, porém estagnou aqui, mostrando fraqueza de compra. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente tem duas opções, ou a gente aguarda o preço realmente confirmar que não vai romper esse nível aqui e realmente mostrar força de venda e a gente entrar com base nisso, ou a gente espera esse nível romper e a gente entra no pullback, mostrando mais força de compra. Muito simples, rompeu, mostrando força agora de venda, vamos ver se a gente volta na força de venda, consistência de venda, vamos ver o ataque comprador tentando retornar no pullback. Se eles não conseguirem retornar e mostrarem mais uma vez um ataque vendedor, é o nosso sinal de venda. Ataque vendedor, sinal de venda, stop, logo acima disso tudo, e nosso sinal de venda, no caso, exatamente ali em cima. O alvo, obviamente, que vai aqui para baixo, que é o nosso primeiro fundo do dia. Muita força de venda, compradores tentando voltar, atacados completamente, tentando mais uma vez, vamos ver o ataque vendedor, nosso stop está lá em cima e nosso ponto de entrada foi aqui. Vendedores atacando novamente, mostrando força de venda, perfeito, 4 passos de queda, para pegar esse alvo aqui embaixo mais um pouquinho, quase pegou, agora pegou. Então, o que aconteceu aqui nesse mercado? Vamos retornar aqui para você ver exatamente como que foi feita essa análise, para que você possa também analisar o mercado dessa forma em alto nível. Primeira coisa, a gente já havia visto que o mercado antes estava descendo, né? Em topos e fundos, queda baixista muito agudo. O mercado abriu um gap de alta. A gente marcou o primeiro nível lá embaixo do fechamento do gap, a gente marcou o pullback de gap, a gente marcou o próximo nível de resistência. Quando eu estava marcando esse nível aqui, era exatamente o momento que a gente estava rompendo. Então rompeu e foi para o segundo. Aqui em cima, então, um nível outro de resistência, já que o primeiro foi rompido. A gente chegou lá, chegamos exatamente lá e retornamos. Voltamos no pullback de gap, que era o nível que a gente havia marcado antes, e retornou lá em cima novamente. A gente, quando estava aqui, a gente tinha duas opções. Ou a gente podia aguardar a força de venda realmente confirmar que esse nível aqui não vai ser rompido e após isso aguardar o sinal de venda e vender. Ou a gente podia aguardar esse nível aqui ser rompido e entrar após o pullback com a força de compra, a operação normal de rompimento. O que aconteceu? Rompeu. Olha o candle de rompimento. Foi um candle fraco, uma estrela cadente, que normalmente é um sinal de venda.
desceu. Os próximos candles no pullback aqui, então, a gente estava aguardando um candle de força para após isso entrar, porém não aconteceu isso e, na verdade, a gente teve mais força de venda. E foi exatamente aí que a gente vendeu nesse candle, a gente vendeu abaixo dele, vendemos aqui. O nosso stop, então, vai acima de toda essa confusão aqui em cima, né? Nosso stop vai acima desse mercado e o alvo, obviamente, vai lá para o fundo. Então, muito simples essa identificação desse sinal aqui, exatamente na resistência do dia anterior. Rompendo agora, o gap ainda não foi fechado, o fechamento do gap ocorre lá embaixo, a gente está apenas no pullback de gap. Podemos fazer um scalper rápido aqui. Pegamos 40 pontos. Perceba a ponta compradora tentando mostrar força, mas só mostra candles pequenos. Olha a ponta vendedora. Vou fazer mais um scalper aqui, perfeito. Perfeito, 50 pontos a mais no bolso. Show de bola. Você percebe então a fraqueza e a falta de consistência de um lado e a confirmação de força do outro. Você percebe que aqui a gente tentou voltar para cima, mas na verdade olha os candles verdes, todos pequenos, e olha a presença vendedora. A partir disso, scalper a toda hora. É importante você notar esse tipo de coisa no gráfico. Você quer ver sempre a confirmação de um lado e a fraqueza ou falta de consistência do outro lado. Agora vamos analisar isso aqui agora. A gente está vendo força compradora completamente destacada. Scalper para o outro lado. Scalper de venda aqui. Stop obviamente vai acima. E o nosso alvo é para baixo. Perceba a força compradora sem nenhuma continuidade. Aqui a gente teve força compradora, nenhuma continuidade. Força compradora, nenhuma continuidade. Força compradora, provavelmente nenhuma continuidade. Vamos analisar. Perceba que nenhuma continuidade. O mercado continua descendo. Como a gente está muito próximo aqui desse início da tarde do mercado, o fechamento do mercado, a gente já poderia ter fechado aqui o nosso trade, que esse aqui foi exatamente o último candle do dia desse mercado, desse pregão. Então, você não quer ficar posicionado para o próximo dia, fazer aquele seu day trade virar um swing trade, então por conta disso você pode sempre zerar a sua posição antes, mesmo que seja antes de chegar no nosso alvo. Poderia ter zerado aqui embaixo no último candle do dia. Aquela resistência lá voltando, servindo como resistência novamente no pullback de gap aqui. Só no outro dia, então, que a gente alcançou o nosso alvo, porém, perfeito, foi o nosso sinal de entrada, e a partir disso, esse nível que a gente havia marcado antes, realmente servindo como resistência. Então, duas coisas que você percebe aqui, que muitas vezes os níveis que você vai marcando nos dias anteriores e vai projetando para os próximos dias, eles funcionam mais do que uma única vez. Aqui a gente tinha aquele fechamento daquele gap, a gente percebe que aqui o fechamento daquele gap serviu como resistência nesse dia. Você poderia ter feito vários scalpers aqui com o objetivo no fechamento do gap também. Então é importante que você analise todos esses pontos para poder analisar o mercado e executar os trades da melhor forma possível. Vamos que vamos.